Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Dani Alves e a partir de agora você ficará por dentro das últimas notícias do Brasil e do mundo, previsão do tempo, as últimas notícias do esporte e os bastidores dos famosos. Me ajude a fortalecer esse canal deixando seu like, inscrevendo-se e comentando. Está no ar News Flash Brasil. A partir de agora, você fica sabendo das últimas notícias do Brasil e do mundo. No ar, News Flash Brasil. Alerta Brasil. As 6 pedras no sapato do governo Bolsonaro na economia do ano que vem, em 2021. Desemprego recorde, inflação pressionada, dívida pública crescente, incerteza política para aprovação das reformas, aumento de casos da pandemia e isolamento internacional. Após um ano difícil como 2020, o brasileiro sonha com um 2021 melhor. Mas na economia são muitas as pedras no caminho para que o ano que vem seja mais fácil do que o atual. Bom, os especialistas relataram sobre o que o governo Bolsonaro irá enfrentar no ano que vem. Nem tudo são más notícias. No entanto, a elevada disponibilidade de recursos no exterior, o dólar mais estável e a possibilidade de Bolsonaro eleger um aliado para a presidência da Câmara podem jogar a favor do governo no ano que vem. A questão é saber, nesse jogo de forças negativas e positivas, quais delas vão prevalecer, né? Entre elas está aí, logicamente, a inflação, que realmente, acredito que está ficando cada vez mais difícil para o brasileiro, né? Então, realmente é algo que tem que se pensar mesmo, né? O desemprego também. A taxa de desemprego chegou a 14,6% no terceiro trimestre de 2020, a maior já registrada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na série histórica com o início de 2012. Ao fim também de setembro, o país somava 14,1 milhões de desempregados, né? Outra taxa também é sobre a inflação em alta e súbita da taxa de juros. Embora a medida do mercado aponte para o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, fechando em alta de 4,39% esse ano e desacelerando para 3,37% ao fim de 2021. E sem falar também o cenário fiscal, que já era desafiador antes da pandemia, e ela colocou um desafio adicional, o desequilíbrio das contas públicas. Nos resta esperar e aguardar. Alerta Brasil. Sucesso, glamour, TV, tudo no mundo da fama, no ar, bastidores. Eu sou Julia Viana e agora a gente confere as fofocas do dia, da semana. A gente confere bastidores. Nívia Stelman, com problemas de saúde, passa por cirurgia de emergência. Nívia Stelman passou por um grande susto. Ela precisou passar por uma cirurgia de emergência. A atriz, que segundo ela mesma informou, já tinha uma cirurgia marcada para a retirada de um mioma no útero, sofreu uma grande hemorragia e precisou ser socorrida às pressas. Através do Instagram, já refeita do susto, ela compartilhou alguns vídeos nos stories para deixar os fãs e seguidores mais tranquilos ao informar que agora, após o procedimento, está tudo bem. Que bom, né? Estamos na torcida. Bastidores. Ah, o amor. O sertanejo César Menotti, que faz duo com o irmão Fabiano da dupla César Menotti e Fabiano, usou as redes sociais para celebrar uma data muito especial em sua vida. O cantor sertanejo completou 12 anos de casado com Teunília Menotti no último sábado, dia 26, e fez questão de recorrer às plataformas digitais para compartilhar com os seguidores sua homenagem à amada. Dessa união, eles têm uma pequena Maitê, que está com 2 aninhos, do qual, como todo pai coruja, ele adora compartilhar cliques na web que encanta sempre os seguidores. Que fofos, né? Bastidores. A festança do jogador Neymar continuou dando o que falar. O atleta até tentou fazer tudo de forma discreta e até proibiu aparelhos celulares entre os convidados para não vazar imagens.
Porém, não dá para esconder uma festança assim, né? No último domingo, dia 27, a festa do atleta, que foi apelidada de Neymar Palooza, repercutiu na imprensa internacional. O jornal britânico The Sun afirmou que a comemoração acontece em um dos momentos mais críticos da pandemia do coronavírus no país. O jornal britânico ainda destacou que o craque de 28 anos mandou construir uma discoteca com proteção acústica em um casarão da cidade para evitar que os vizinhos sejam incomodados com o barulho. Que coisa, não? Bastidores. Depois de um fim de noivado com Duda Reis, cercado de disse-me-disse, Nego do Borel usou as redes sociais para revelar um grande desejo que acabou surpreendendo os fãs. Agora solteiro, o cantor diz que tem desejo de ser pai. Nos stories do Instagram, ele revelou o desejo aos seguidores no último domingo, dia 27. Nunca tive tanta vontade de ser pai. Quero ter um filho, escreveu o cantor, que ainda usou os emojis tristes. Que seja feita a sua vontade. Bastidores. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícia. No ar. Conexão News. Olá, hoje é terça-feira, 29 de dezembro de 2020. Eu sou Marcelo Pacífico e está no ar mais um Conexão News com a seguinte informação. Após o anúncio do fechamento do bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, para a noite do Réveillon, a Prefeitura decidiu ontem que toda a orla do município será interditada. O objetivo é evitar aglomerações na virada do ano. Entre as determinações está a instalação de cerca de 40 pontos de bloqueios para evitar que a população vá para a praia. Do total, 18 barricadas estarão presentes nos acessos para os bairros de Ipanema e Leblon, na zona sul, e 13 na Barra da Tijuca, na zona oeste. Moradores das regiões afetadas pelas interdições precisarão apresentar comprovante de residência para passar pelos bloqueios. Além dessas proibições, o Metrô Rio informou que, conforme determinação do governo do estado do Rio, no dia 31, todas as estações das linhas 1, 2 e 4 vão abrir às 5 da manhã e a operação se encerrará às 20 horas. No dia 1º de janeiro, o metrô volta a funcionar às 7 horas. Os advogados de Marcelo Crivella, do Republicanos, prefeito afastado do Rio, protocolaram na tarde de ontem um pedido para que ele seja autorizado ao enterro da mãe, Eris Bezerra Crivella, que morreu na manhã de ontem. A autorização foi solicitada ao Superior Tribunal de Justiça. Eris tinha 85 anos e morreu enquanto dormia em seu apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio. A causa da morte não foi divulgada. A petição da defesa foi protocolada no STJ às 14h54 e tem como relator o ministro Antônio Saldanha Palheiro. De acordo com a defesa de Crivella, que é filho único, o enterro está marcado para amanhã, no cemitério do Caju, na região portuária da cidade. A grande maioria dos brasileiros chega ao fim de 2020 querendo esquecer definitivamente o ano que passou e com esperança de que 2021 será bem melhor. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Ipsos, na qual 72% dos participantes disseram que 2020 foi ruim para eles e para suas famílias. O índice teve um aumento de 10 pontos percentuais em relação ao levantamento do ano anterior, quando 62% terminaram o ano insatisfeitos. Foi um patamar quase igual ao da média global de 70% da pesquisa, feita com 23 mil pessoas com idades entre 16 e 74 anos, em 31 países entre 23 de outubro e 6 de novembro. Mas o aumento no mundo na comparação de 2020 com 2019 foi ainda maior, de 20 pontos percentuais. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional lei de estados do Ceará, Maranhão e Bahia, que estabeleceram desconto obrigatório nas mensalidades da rede privada de ensino durante a pandemia da Covid-19. A decisão, por maioria dos votos, julgou procedentes 3 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas pelo CONFENEM, Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, contra os estados. No julgamento realizado por sessão virtual, prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, para quem as normas violam a competência privada da União para legislar sobre direito civil. O ministro explicou que, ao estabelecerem uma redução geral dos preços fixados nos contratos para os serviços educacionais, as leis alteraram, de forma geral e abstrata, o conteúdo dos negócios jurídicos, o que as caracteriza como normas de direito civil. Esse foi mais um Conexão News. Você ouviu Conexão News. Direto da redação. Fique por dentro de tudo sobre o coronavírus. Terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020, está no ar para você o Direto da Redação. Coreia do Sul detecta nova variante do coronavírus e acelera esforços para a vacina. A cepa, originalmente encontrada no Reino Unido, foi detectada em 3 pessoas que chegaram de Londres no último dia 22 de dezembro. As autoridades da Coreia do Sul prometem acelerar os esforços para lançar um programa público de vacinação contra o coronavírus.
uma vez que o país detectou seus primeiros casos da nova variante do vírus, primeiramente, como mencionamos, no Reino Unido. A nova mutação, considerada mais transmissível do que as outras que circulam atualmente, foi encontrada em 3 pessoas que entraram na Coreia do Sul, vindas de Londres, no último dia 22 de dezembro, disse a Agência de Prevenção e Controle de Doenças da Coreia. Portanto, falou ontem, segunda-feira, dia 28. Vale ressaltar que a Coreia do Sul estenderá a proibição de voos vindos da Grã-Bretanha por mais uma semana até o dia 7 de janeiro e exigirá que todos os passageiros que chegarem desse país ou da África do Sul, onde também há uma variedade, aliás, há uma variante, façam testes antes do embarque, segundo as autoridades. E a professora Dayana Costa, de 33 anos, morreu por complicações da Covid-19 no último sábado, dia 26, na unidade de terapia intensiva, UTI, no Hospital Vita, em Curitiba. Segundo a família, no dia 3 de dezembro, ela deu à luz a uma menina por meio de uma cesárea de emergência, enquanto estava entubada por causa da doença. Catarina Vitória da Silva nasceu um pouco mais de 7 meses de gestação. Dayana havia descoberto a Covid-19 no dia 1º de dezembro e foi internada no dia seguinte, pois o estado de saúde se agravou rapidamente. Daqui a pouquinho estaremos de volta no Direto da Redação. Covid-19, a AstraZeneca diz ter encontrado fórmula mais eficaz para a vacina. O grupo farmacêutico britânico AstraZeneca afirma ter realizado pesquisas semelhantes, aliás, bem semelhantes, a ser encontrado a fórmula vencedora da vacina contra a Covid-19. O grupo farmacêutico britânico AstraZeneca afirma ter realizado pesquisas suplementares e ter encontrado a fórmula vencedora da vacina contra a Covid-19, que desenvolve em parceria com a Universidade de Oxford. A Agência Reguladora de Medicamentos do Reino Unido deve se pronunciar nos próximos dias sobre o produto. O Direto da Redação de hoje vai ficando por aqui. Amanhã voltaremos. Direto da Redação. Fique por dentro de tudo sobre o coronavírus. Se é lei, tem que ser cumprido. No ar, Direito do Consumidor. Comanda. A perda de comanda em restaurantes, bares e baladas não pode ser cobrada. Conforme a legislação, o estabelecimento deve se responsabilizar pelo consumo de seus clientes e não o contrário. Também não se pode comprar consumação mínima, embora seja legal aplicar um valor de entrada. Você ouviu Direito do Consumidor. Não abra seu negócio sem a ajuda de um especialista. E para te dar aquela força, confira agora as dicas do Ideias e Negócios. Estar em dia com o pagamento de tributos e impostos é essencial para pequenas empresas. Converse com seu contador e programe-se para quitar dívidas desse tipo, se for o caso. Ideias e Negócios. Sempre com dicas para você que quer e sonha em empreender. Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Grande abraço para você que está ligado com a gente. Está no ar mais uma edição do Jornal do Brasil. Hoje é terça-feira, 29 de dezembro de 2020. E de imediato vamos às manchetes do programa de hoje. China condena jornalista a 4 anos de prisão por relatar vírus em Wuhan. Morre afogado um dos sobreviventes do incêndio da Boate Kiss. Fux exonera secretário que pediu para Fiocruz reservar vacinas para o STF. Brasil deve cair mais uma posição para a 13ª entre as maiores economias em 2021. Estes e outros destaques a partir de agora no Jornal do Brasil, que está no ar.
Um tribunal chinês impôs ontem uma pena de 4 anos de prisão a uma jornalista que noticiou da cidade de Wuhan, no auge do surto de coronavírus no ano passado, acusando-a de induzir brigas e provocar confusão, disse o advogado da condenada. Zhang Zhan, de 37 anos, a primeira jornalista cidadã que se sabe ter sido julgada, é parte de um punhado de pessoas cujos relatos em primeira mão de hospitais lotados e ruas vazias pintaram um quadro mais sombrio do epicentro da pandemia do que a narrativa oficial. Não entendo, tudo que ela fez foi dizer algumas palavras verdadeiras e por isso pegou 4 anos, disse a mãe de Zhang, que acompanhou o julgamento com o marido. O advogado de Zhang disse à agência de notícias Reuters: provavelmente apelaremos. A senhorita Zhang acredita que está sendo perseguida por exercitar, melhor dizendo, sua liberdade de expressão, havia dito ele antes do julgamento. Críticos dizem que a China fez com que o julgamento de Zhang acontecesse durante as festas de fim de ano ocidentais, deliberadamente para minimizar a atenção e a vigilância do Ocidente. A seleção do período sonolento entre o Natal e o Ano Novo sugere que até Pequim está constrangida por condenar a jornalista cidadã Zhang Zhan a 4 anos de prisão por ter registrado a versão sem censura do surto de coronavírus de Wuhan, tuitou Kenneth Roth, diretor executivo da entidade Human Rights Watch, sediada em Genebra. As críticas à maneira como a China lidou inicialmente com a crise foram censuradas e pessoas que contaram o que estava acontecendo como médicos foram advertidas. A mídia estatal creditou o sucesso do país na contenção do vírus à liderança do presidente Xi Jinping. Jornal do Brasil. Este é o Jornal do Brasil, eu sou Anderson Dilkin e a gente segue deixando você bem informado nesta terça-feira. O corpo de Edson Piscin, de 29 anos, foi encontrado ontem de manhã nas águas do rio Jacuí, na divisa entre os municípios de Pinhal Grande e Dona Francisca. Edson desapareceu nas águas quando estava com a namorada em um caiaque. Técnico em agronomia, ele era um dos sobreviventes da tragédia da Boate Kiss, quando morreram 242 pessoas no dia 27 de janeiro de 2013. A vítima, a namorada e os amigos estavam acampados em um camping. Segundo populares, eles brincavam no rio neste domingo quando Edson caiu nas águas e não retornou à superfície. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fizeram buscas no local até o anoitecer de domingo. Na segunda-feira, populares encontraram o corpo próximo do local onde Edson estava com a namorada e os amigos. Jornal do Brasil. Estamos no ar com o Jornal do Brasil, nesta terça-feira, com as principais informações do Brasil e do mundo para você. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, exonerou o secretário de Serviços Integrados de Saúde da Corte, o médico Marco Polo Dias Freitas. Fux disse ao canal CNN que foi alvo de críticas por uma decisão que não autorizou e sobre a qual não foi informado. É muito ruim isso, disse Fux. A informação da demissão foi revelada pelo jornal O Globo e também confirmada pelo canal CNN. O STF pediu em ofício enviado à Fundação Oswaldo Cruz que 7 mil doses de vacinas contra a Covid-19 fossem reservadas para os ministros e servidores da Corte, segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo. A Fiocruz negou o pedido e alegou que não possui autonomia nem para dedicar parte da produção para a imunização de seus próprios servidores. Também informou que a produção de vacinas será integralmente destinada ao Ministério da Saúde. Dias depois do ofício enviado pelo STF à Fiocruz, Fux defendeu o pedido em entrevista à TV Justiça para o judiciário não parar. O presidente da Corte disse que é preciso haver uma preocupação para que a instituição, ou as instituições, melhor dizendo, que são mais de uma, fundamentais do Estado Executivo, Legislativo e Judiciário não parem em meio à pandemia do coronavírus. Nós, por exemplo, fizemos um pedido de toda forma delicada, ética, um pedido dentro das possibilidades, quando todas as prioridades foram cumpridas, de que também os tribunais superiores que precisam trabalhar em prol da Covid tenham meios para trabalhar, e para isso precisa vacinar. Não adianta vacinar os ministros e não vacinar os servidores. A difusão da doença seria exatamente a mesma, disse. Questionado sobre o fato de ter defendido o pedido de reserva das vacinas, Fux disse ao canal CNN que não sabia do ofício e que não queria prioridade.
ele reforçou que o documento foi enviado sem o seu conhecimento e que Freitas telefonou para a Fiocruz em nome do STF. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, a Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, comandada por Freitas, ficaria responsável pela realização da campanha de vacinação e um servidor da secretaria retiraria as vacinas nas dependências da Fiocruz, caso o pedido fosse aceito. Jornal do Brasil. Este é o Jornal do Brasil e a gente segue deixando você bem informado nesta terça-feira. O Brasil cairá mais uma posição na Liga das Maiores Economias do Mundo em 2021. A previsão é da consultoria britânica CEBR, que divulgou o estudo anual sobre as perspectivas da economia global. O estudo indica que o Brasil será ultrapassado pela Austrália e assim deve terminar o ano que vem como a 13ª maior potência econômica. A queda do Brasil é resultado da expectativa de que a recuperação doméstica será menos vigorosa que o visto em outros países. A consultoria britânica prevê crescimento econômico brasileiro de 3,3% em 2021. O ritmo é inferior à expectativa para a Austrália, que deve ter expansão de 3,5%. Por isso, australianos devem ultrapassar os brasileiros. Além disso, a CEBR aponta para problemas estruturais que pioram o desempenho da economia brasileira. Um problema que vai afetar o mercado de trabalho do Brasil, que emerge no pós-Covid nos próximos anos, é a fraca produtividade, destaca o documento de 240 páginas. Para os economistas britânicos, a baixa produtividade do brasileiro é resultado do ambiente pouco amigável para os negócios e também é fruto do sistema tributário distorcido. O Brasil já brilhou nesse ranking anual britânico. Em 2011, o estudo da CEBR mostrava pela primeira vez o Brasil como 6ª maior economia do mundo, à frente do Reino Unido. O tema foi manchete de todos os principais jornais britânicos naquele ano. Em 2011, o Brasil era beneficiado com a alta de preços das commodities exportadas pelo país, como soja e minério de ferro, o que serviu de motor para o crescimento da economia brasileira no pós-crise de 2008. Os números eram ainda beneficiados pela valorização do real, o que aumentava ainda mais o tamanho da economia quando convertida para dólares. Mas desde então, a situação mudou drasticamente. O Brasil tem visto considerável instabilidade econômica e política desde a profunda recessão de 2015 e 2016. Além disso, a economia brasileira já estava em uma frágil situação antes da pandemia do coronavírus, com limitado espaço fiscal, destaca a consultoria CEBR. Jornal do Brasil. Seguimos com o Jornal do Brasil nesta terça-feira, trazendo as principais notícias para você. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, é o segundo chefe de Estado que mais fez trocas de ministros em seus primeiros 2 anos de mandato, desde a redemocratização. Foram 14 mudanças de ministros em 24 meses de governo. A ex-presidente Dilma Rousseff segue em primeiro lugar com 19. O levantamento foi feito por meio da análise do governo dos ex-presidentes, presente na biblioteca da Presidência da República. Comparando os 2 anos de cada governo e as trocas realizadas, o ranking está da seguinte maneira: Dilma Rousseff, 19 trocas, de 2011 a 2013. Jair Bolsonaro, sem partido, 14 trocas, 2018 a 2020. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, 9 trocas, 2003 a 2005. Fernando Collor, do PRN, 5 trocas, 1990 a 1992. E Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, com 4 trocas, de 1995 a 1997. Tem ainda o José Sarney, do PDS, com 4 trocas, 1985 a 1987. Vamos falar de esporte. Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. E a Semana do Santos promete ser movimentada. Os próximos dias serão decisivos nas negociações para a permanência do zagueiro Lua Pérez e do atacante Bruno Marques. As situações são vistas de formas distintas pelo clube. Enquanto adota otimismo em segurar Bruno Marques, a diretoria vê a negociação para manter Lua Pérez distante de um final feliz. Titular absoluto do técnico Cuca, o zagueiro está emprestado pelo clube Brugge, da Bélgica, até o fim do ano e pode ter feito sua despedida no último domingo contra o Ceará. Após a partida, o treinador cobrou o esforço da diretoria para mantê-lo no clube. Ele, Lua Pérez, tem que ficar. O mínimo que temos que fazer é manter o time. O adversário está se fortalecendo
vendendo, contratando, vendo a janela. Nós não podemos contratar, é uma questão de manter, porque o jogador está firme querendo ficar e temos que manter, disse Cuca. O clube da Bélgica, detentor dos direitos econômicos de Luan Pérez, faz jogo duro para prorrogar o empréstimo até o fim dos campeonatos e o Peixe não tem condições financeiras de acionar a opção de comprar. Previsto em contrato no valor de 5 milhões de euros, 31,3 milhões de reais na cotação atual. Assim como Luan Pérez, Bruno Marques também está emprestado ao Santos até o fim do ano. A situação do atacante, porém, é bem mais simples e viável financeiramente. O Santos tem até quinta-feira, 31, para entrar em um acordo com o Lagarto SE, detentor dos direitos econômicos do centroavante. O valor de compra gira em torno de R$600 mil. Recém-promovido, Bruno Marques é uma das apostas de Cuca no Santos. Ele fez 7 jogos pelo elenco profissional e marcou 2 gols. Nesta terça-feira inicia a 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós teremos na ressacada às 7h15 o Avaí enfrentando o CRB. No Independência, às 9h30 da noite, o Cruzeiro do Filipão enfrenta o Cuiabá. Quarta-feira, Alfredo Jaconi, 5 da tarde, Juventude e Ponte Preta. Sábado, dia 2, Rei Pelé, 4h30, CSA e Sampaio Correia. Ainda no sábado, na Arena Barueri, às 18h45, tem Oeste e Figueirense. Também no sábado, no Brinco de Ouro, às 9 da noite, o Guarani recebe o América Mineiro. Domingo, na Arena Condá, às 4 da tarde, tem Chapecoense e Brasil de Pelotas. E no Barradão, às 6h15, Vitória e Operário de Ponta Grossa. Na segunda-feira, dia 4, nós teremos no Dorival Brito, às 5 da tarde, Paraná Clube e Botafogo de São Paulo. E ainda na segunda-feira, no Batistão, às 8 da noite, tem Confiança e Náutico. Fica por aqui o placar esportivo e também o Jornal do Brasil. A todos, uma boa segunda-feira e até amanhã. Você ouviu Jornal do Brasil. Segundo a imprensa esportiva francesa, o PSG não gostou de saber da tal mega festa de Réveillon de Neymar em Mangaratiba. Dizem que o jogador está organizando um evento para mais de 500 pessoas, onde será proibida a utilização de celulares. Ele estaria mais preocupado com a repercussão de um evento assim do que com a pandemia. Mas a assessoria garante, o craque não está promovendo nenhuma festa. Segundo a imprensa esportiva britânica, o Chelsea estaria de olho em Thomas Tuchel, ex-técnico do PSG. E dizem que Tuchel teria interesse em comandar a equipe inglesa na próxima temporada, já que ele poderia trabalhar com os compatriotas Rudiger, Havertz e Werner. Dizem que o Chelsea vai demitir Frank Lampard após os péssimos resultados da equipe. Segundo a imprensa esportiva europeia, a Red Bull, caso não consiga comprar o projeto de motor da Honda para a temporada 2022, vai desenvolver seu próprio propulsor. Segundo Helmut Marko, é evidente que nem todas as fabricantes estão de acordo, mas um acordo está a caminho, porque faz sentido. É inaceitável que tantos custos estejam sendo incorridos no motor complexo que sabemos que em breve deixará de ser utilizado. A princípio, a Red Bull gostaria de comprar o projeto do motor japonês, mas, se isso não for possível, construirá seu novo propulsor. Numa entrevista recente, o craque argentino Lionel Messi revelou que gostaria de jogar futebol nos Estados Unidos. Dizem que Messi poderia jogar no time que pertence ao mesmo proprietário do Manchester City. E mais, o argentino também revelou que, após se aposentar, voltará a morar na Espanha, em Barcelona. O futuro do jogador ainda não foi definido. Saiba tudo o que acontece no mundo cristão. No ar, Notícia Gospel em 1 minuto. Olá, tudo bem? Notícia Gospel em 1 minuto chegando para você. Médico ora por paciente se acalmar antes da cirurgia e algo bom acontece. O Dr. Michael estava pronto para operar um homem, mas a cirurgia estava quase sendo cancelada, pois a pressão arterial do paciente estava muito alta e ele não poderia aplicar anestesia. Sem desistir do paciente, ele orou. Alguns minutos depois, ele conseguiu realizar com sucesso a operação. O médico pediu ao anestesista que pudesse orar pelo homem antes que a cirurgia fosse
fosse oficialmente cancelada, pois ela tinha acabado de informar que o doutor não poderia colocar o paciente para dormir com a pressão daquela maneira. Ele pediu então que o anestesista orasse. Ele orou e a pressão baixou de 220 para 170. O paciente se acalmou depois da oração e a cirurgia foi feita. O paciente ficou bem, voltou ao trabalho em 2 semanas, mas a história não terminou por aí. 6 semanas depois do episódio, o paciente voltou ao hospital e disse ao doutor que algo tinha mudado. Eu o vejo com 6 semanas e ele chega. Ele diz, você sabe aquela oração que você orou por mim? Eu digo sim. Ele disse, algo mudou, algo está diferente, então, como ali mesmo na clínica nós oramos e ele aceitou a Cristo. E você sabe, é disso que se trata, contou então o doutor Hangler. E você ouviu Notícia Gospel em 1 minuto. Voltaremos na próxima edição com mais. Nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Termina aqui. Notícia Gospel em 1 minuto. Você bem informado primeiro aqui. Alimentação saudável. Para hoje, cálcio, presente no leite e derivados. Ajuda na formação de ossos, dentes, nervos, coração e músculos no bebê. Na mãe, ajuda a controlar a frequência cardíaca e a coagulação do sangue. A deficiência desse mineral durante a gestação e especialmente no período de amamentação pode levar à retirada do cálcio dos ossos da mãe para suprir as necessidades de formação do feto e produção de leite. Além disto, é considerado essencial para o crescimento e aumento da estatura, desempenhando forte papel na mineralização óssea, desde a formação até a manutenção dos ossos e dentes. Alimentação saudável. Previsão do tempo. Centro-Oeste. Para hoje, terça-feira, 29 de dezembro de 2020, o ar quente e úmido ainda predomina no centro-oeste do Brasil. Nessa terça-feira, o sol aparece, esquenta e ocorrem pancadas de chuva, com risco de chuva forte em todos os estados, no Distrito Federal, no norte de Mato Grosso, e também o tempo fica mais estável. Previsão do tempo. Nordeste. Para hoje, terça-feira, 29 de dezembro de 2020, terça-feira de sol e calor no Nordeste. A faixa litorânea que fica no leste da região ainda pode ter uma chuva rápida e isolada. No Maranhão, a chuva vem com raios. Nas demais áreas do Nordeste, tempo firme. Previsão do tempo. Norte. Para hoje, terça-feira, 29 de dezembro de 2020, o risco de temporal aumenta na região. No Tocantins, a chuva ainda é isolada e sem grandes volumes, mas nas demais áreas o tempo fica abafado e ocorrem temporais. Previsão do tempo. Sudeste. Para hoje, terça-feira, 29 de dezembro de 2020, o tempo segue firme no norte de Minas Gerais e na maior parte do Espírito Santo. No sul capixaba, no Rio de Janeiro, centro-sul de Minas Gerais e interior de São Paulo, faz sol e ocorrem pancadas de chuvas a partir da tarde. Na faixa leste de São Paulo, tempo estável com risco de temporal. Previsão do tempo. Sul. Para hoje, terça-feira, 29 de dezembro de 2020, o sol predomina na região sul do Brasil e ocorrem pancadas de chuvas a partir da tarde entre o centro-norte gaúcho e também o Paraná, incluindo as 3 capitais. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, o ar fica seco, predomina e só chove à noite na fronteira com o Uruguai. Você ouviu Previsão do Tempo. As notícias não param. Seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Onde tem informação, tem Repórter Notícia. Fique por dentro de tudo agora. No ar. Repórter Notícia. Olá, hoje é terça-feira, 29 de dezembro de 2020. Eu sou Anderson Dilken e este é o Repórter Notícia. Após ser diagnosticado com Covid-19, o estado geral de saúde do vice-presidente Hamilton Mourão é bom. Em nota, a assessoria da vice-presidência informou ontem que Mourão teve dor no corpo, dor de cabeça e febre, que não passou de 38 graus, o que o levou a fazer o exame. A confirmação do teste positivo foi divulgado ainda no domingo e o vice-presidente já está em isolamento no Palácio do Jaburu. De acordo com a recomendação médica, Mourão faz uso de hidroxicloroquina, anita, azitromicina e sintomacos, remédio para dor e febre. O presidente Jair Bolsonaro viajou ontem para o Guarujá, em São Paulo, onde deverá passar o feriado do Ano Novo. De acordo com a assessoria da Presidência da República, ainda não há previsão da data de retorno. Em diversas ocasiões, Bolsonaro já utilizou a instalação militar do Forte dos Andradas no litoral paulista para períodos de descanso. Ele costuma passear pelas praias e ruas da cidade e interagir com a população.
A Caixa Econômica Federal pagou ontem o auxílio emergencial para 3,2 milhões de brasileiros nascidos em novembro. Serão liberados cerca de 1,1 bilhão de reais para beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família no ciclo 6 de pagamentos do programa. Os pertencentes ao Bolsa Família receberam de acordo com o calendário do programa social. Do total, 49,1 mil receberam os recursos referentes à parcela do auxílio emergencial regular no valor de R$ 600 ou R$ 1.200 para mães chefes de família. Os demais 3,2 milhões foram contemplados com parcela do auxílio emergencial extensão de R$ 300 e R$ 600 para mães chefes de família. Os recursos estão disponíveis na poupança social digital e poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O Índice de Confiança da Indústria, ICI, divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV, IBRE, registrou em dezembro o maior valor desde maio de 2010, quando ficou em 116,1 pontos. Com o avanço de 1,8 ponto, este mês, o ICI atingiu 114,9 pontos e fechou o quarto trimestre de 2020 com média de 113,1 pontos, 14,7 pontos a mais do que a média do terceiro trimestre, que ficou em 98,4. De acordo com a economista da FGV IBRE, Renata de Melo Franco, o Índice de Confiança da Indústria de Transformação encerra o ano com um desempenho surpreendente, após atingir o fundo do poço em abril. Fique ligado. A qualquer momento, Repórter Notícia. Antenado na notícia. Ligado na informação. Você possui uma bomba. Guiá-la com sabedoria pode lhe propiciar momentos agradáveis. Porém, qualquer descuido pode ser fatal. Na sua rádio, Sinal Verde. Você já ouviu viajar com o vidro do carro aberto e o ar desligado economizam combustível? É mito ou verdade? Muita gente acredita que desligando o ar-condicionado e abrindo os vidros vai conseguir diminuir significativamente o consumo de combustível no carro. Porém, viajar em velocidade superior a 70 km por hora com os vidros abertos é derrubar anos de desenvolvimento da carroceria. O coeficiente de atrito aumenta muito na situação. Consequentemente, o consumo também cresce. Quanto melhor for a aerodinâmica do carro, maior será o consumo de combustível, caso os vidros estejam abertos. Explicando melhor, se você tiver dois veículos a 100 km por hora, um sedã e um SUV, o sedã consumirá cerca de 20% a mais com os vidros abertos e o SUV pode beber apenas 8% a mais. Uma dica bacana para quem possui a função consumo instantâneo no computador de bordo do carro é fazer a experiência na estrada. Mantenha a velocidade a 100 km por hora e verifique o consumo instantâneo com o ar desligado. Depois, abaixe os vidros, mantendo a mesma velocidade e verifique novamente o consumo instantâneo. Este teste dará uma ideia de quanto a aerodinâmica do seu carro representa no maior consumo de combustível. Reduza a velocidade e redobre a atenção. Um trânsito seguro é uma questão de atitude. As melhores dicas para segurar a sua e a vida de outras pessoas. No ar, Trânsito Seguro. O sinal de que você deve ficar atento são barulhos emitidos durante o momento da frenagem. Esses barulhos podem significar que a pastilha foi instalada errada ou que há algum defeito na pastilha. E isso pode fazer com que o freio falhe durante a frenagem, o que poderia causar acidentes também. Fique ligado, a qualquer momento, na programação Trânsito Seguro. Agora você ouve Viagem Certa. Dicas para uma viagem segura com o seu carro. A segurança da sua viagem também passa pela revisão de todo o sistema elétrico do carro, incluindo faróis e lâmpadas, ainda mais para quem vai viajar à noite. E revise a condição da bateria, alternador e cabos, bem como o funcionamento correto de todas as lâmpadas. Viaje com segurança, sempre. Viagem Certa. Na estrada, não esqueça de constantemente consultar o nível de combustível no tanque do seu carro. Evite rodar com menos de 1/4 de tanque em viagens, principalmente porque você não sabe a distância do posto de combustíveis mais próximo. Chegou na reserva? Corre para um posto. Você ouviu Viagem Certa. Dicas para uma viagem segura com o seu carro. Agora você ouve Tech News.
Notícias do mundo digital, ciência e tecnologia. Segundo a revista norte-americana Forbes, o youtuber que mais faturou em 2020 foi o norte-americano Ryan Cage, de apenas 9 anos. Segundo a revista, o pequeno teria faturado quase 30 milhões de dólares só nesse ano. Cage tem 41,7 milhões de seguidores no YouTube e acumula mais de 12 bilhões de visualizações. Além de faturar com o YouTube, a família de Ryan fechou vários acordos de licenciamento, que incluem decoração de quartos até brinquedos. Mais um problema para a CD Projekt Red, produtora do game Cyberpunk 2077. Lembrando que recentemente o jogo foi removido da loja virtual da Sony para PlayStation e a Microsoft também estaria aceitando pedidos de reembolso de compradores da sua Microsoft Store. E segundo informações extraoficiais, alguns investidores estão processando a empresa. Eles foram enganados a respeito do desempenho do game antes do seu lançamento. A empresa continua lutando contra os bugs presentes no jogo e também disse que vai se defender de qualquer processo futuro. Rumores dão conta de que a fabricante de eletrônicos chinesa Xiaomi vai lançar 3 smartphones com telas dobráveis no ano que vem. Dizem que a fabricante chinesa vai lançar um smartphone dobrável com uma tela externa, outro com apenas telas internas e outro com design de concha. Agora é esperar para ver. Continuam os rumores sobre os novos Samsung Galaxy S21. Dizem que os novos smartphones da Samsung utilizarão o processador Exynos 2100 e a versão Ultra terá bateria de até 4.800 mAh. Os smartphones devem ser apresentados no início de janeiro. O S21 padrão terá a tela de 6,2 polegadas. O S21 Plus, 6,7. E o Ultra dizem que pode chegar a ter 6,9 polegadas de display. Agora é esperar para ver. Qualidade de vida é aqui, no Viva Melhor, que já está no ar. Hoje no Viva Melhor vamos falar do alface. Leve e ótimo para saladas, o alface também é outro alimento rico em fibras, além de ter uma digestão fácil. Outro benefício da verdura são suas propriedades calmantes e relaxantes, além da sensação de saciedade que proporciona. Você ouviu Viva Melhor. Você acabou de ouvir News Flash Brasil. Aqui você fica sempre bem informado. Eu sou Dani Alves e encontro você no próximo vídeo. Tchau! Você ouviu News Flash Brasil. Você sempre bem informado.